Olá, gente. Então, aqui é o professor Vanderlei. Vamos agora então para o segundo semestre da nossa disciplina Processos de Usinagem, né? Nesse semestre, então, a gente vai ver usinagem assistida por computador, que a gente vai iniciar aí com comando numérico computadorizado, né? São máquinas, né? A gente vai trabalhar com torno primeiramente, né? E depois a gente vai estar trabalhando aí com centro de usinagem. O torno a gente vai ver aí com o comando FANUC, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E depois vamos trabalhar também com um simulador, porque eu acredito que agora nesse momento nós não conseguiremos aí ter aulas no nosso laboratório. E também veremos aí a parte do CAM, né, que é a manufatura assistida por computador, onde faremos uso aí do software SolidWorks, né, através do recurso dele do CAM, para através das peças dos modelos sólidos poder gerarmos aí a programação. Então aqui já de cara a gente já vê, né, um torno CNC que é bem diferente aí com o torno convencional, né? Tá vendo o tamanho dele? Aqui ele já está dotado de um robô que provavelmente tá para alimentar e retirar a peça, né? Então são máquinas concebidas, né, com alta precisão, com alta tecnologia, né, com processadores, com atuadores, com encoder, com servomotores, conversor de frequência, tá? Um aparato tecnológico muito grande para que essa empresa, né, que faça então a aquisição do equipamento, esse tem condições aí de competitividade, porque é uma máquina que vai possibilitar então você fazer várias peças, né, dentro de uma tolerância, né, vai ter uma boa repetibilidade, vai ter uma boa qualidade e vai ser bem rápida, né, a execução dessa peça. E a expertise aqui do operador muda um pouco, porque ele vai ter que entender aqui de programação, mas é uma linguagem simples, essa linguagem, né, tem a norma ISO, né, que traz aí algumas sugestões, né, que amarram um pouco aí alguns códigos, embora, né, tenha liberdade para alguns programas específicos, né, de algumas linguagens, né, por exemplo, a linguagem FANUC, Heidenreich, MCS, Mitsubishi, e a gente vai fazer uma abordagem maior aí no comando FANUC, que é o comando que nós temos lá na nossa máquina, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui então, olha, a figura de um robô, né, alimentando aí a peça, né? Tira daqui, coloca ali, pode estar sendo usado também para retirar, tá? Retirar a peça. Aqui nós temos aqui um alimentador de barra, né, para o torno, né? Ele alimenta e corta, né, para ficar aí o processo mais automático possível, né? Tá? Então a sigla CNC significa comando numérico computadorizado. É um pouco diferente do que o CN, né, só o comando numérico, que é aquelas máquinas em que não tinha memória, né? Não se dava para fazer então uma alteração desse programa, né? E já com o comando numérico computadorizado é possível então você, além de fazer essas alterações, você ter todo aquele retorno de informação ali no painel, né? Você sabe a posição que está a sua ferramenta, você sabe a rotação, tá, o programa que está rodando, certo? Então, a primeira máquina, ferramenta controlada por computador se deu em 1952. Só fazer aqui uma passagem rápida aqui sobre, né, essa evolução histórica. Entre 1955 e 57, né, a Força Aérea Norte-Americana utilizou em suas oficinas máquinas CN. Então, quando a gente faz uma busca, uma pesquisa, né, de máquinas CN, só com comando numérico, é aquelas máquinas mais antigas que se trabalhava então com fitas perfuradas, né? Então os códigos eram passados por fitas perfuradas, então não era fácil, né? Você fazia aí uma alteração aí nesse programa. Criou uma vez o programa, às vezes você tinha que fazer tudo de novo, né? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts também participou das pesquisas, apresentou um comando de entrada de dados através de uma fita magnética, né? Que já entra aí quase no conceito daqueles disquete antigo, né? Mas ali ainda estou falando em fita, né? Na década de 60 foram desenvolvidos novos sistemas projetados para receber o CN. Aumentou muito a aplicação no campo da metalurgia. Em 1967, a primeira máquina CNC importada dos Estados Unidos para o Brasil, né? 67.
Em 1984, o primeiro CNC desenvolvido no Brasil, o MS Transfer, né, que parece um pouquinho com um centro de usinagem, né, que são algum ela apresenta mais, né, um conjunto de operações aí na mesma máquina, né? Mais para frente a gente vai falar sobre ela, né? Então as vantagens dessa máquina CNC seria você ter uma maior produtividade, você ter um melhor acabamento, você ter uma maior repetibilidade, você tem uma precisão e você tem uma segurança, porque ela só opera, né, quando você fecha a porta. É um risco que talvez você tenha aqui na hora que você vai prender a sua peça na placa, né? A placa pode ser hidráulica para tornos maiores e para tornos menores, a placa pneumática, né? Mas aí você tem aqui um pedal, você só não deixar seu dedo lá na frente da castanha, né? Não vai acontecer nenhum acidente. E aí depois qualquer movimento só vai acontecer com a porta fechada. Tem um vidro aqui, ainda tem uma grade, né, entre o vidro e a parte interna aqui da peça, né? E até a questão aí quando tá trabalhando com fluido de corte, né? Estando fechado aqui, aquela névoa fica um pouco concentrada aí dentro, né? Bom, então alguns aspectos construtivos em relação, se comparar, né, com as máquinas convencionais, aqui o movimento, né, da mesa ou do carro transversal lá do torno, ele não é mais um sistema trapezoidal, né, entre rosca e uma porca, né? Aqui sim, você tem com esferas de esferas recirculantes, né? Guias com esferas recirculantes, que isso, né, diminui aí a questão de lubrificação, né, e de alguns tranquinhos que tem. Então isso aqui dá maior precisão, mais suave para o deslocamento, né? E além disso a gente vai estar mostrando, né, esse deslocamento às vezes tem um servomotor e tem um encoder aqui para estar apresentando a posição, né, desse deslocamento, de forma que lá no painel você tenha então essas informações. Então você pode ter aqui barramentos, né, inclinados, paralelos, né, mais robustos, às vezes preenchido aqui com concreto, até mesmo com restos aí de fundição, machos de fundição, né, para que a máquina fique bem robusta mesmo, né. Aqui as placas podem ser então pneumáticas, né, a abertura e o fechamento, ou hidráulica, né, quanto máquinas maiores, vamos dizer assim. Então voltando aqui, né, gente, em relação à alimentação automática das ferramentas, então centros às vezes de usinagem, você pode ter o magazine, você pode ter o carrossel, em torno você tem então a torre elétrica, né, às vezes você coloca de seis ferramentas aqui, né, e o giro é automático, assim como também o deslocamento, né, para o posicionamento, para a operação, né, tudo por servomotores, né, específicos para aquela direção, né, mais o encoder que a gente vai estar mostrando. Deixa eu só... Então você tem aqui os servomotores, né, servomotores que podem estar aí, então ligados aos usos para os deslocamentos, né, tanto do porta-ferramenta, né, para deslocamento no sentido de X, no sentido do diâmetro, no centímetro do comprimento em Z, né, às vezes em conjunto com o encoder, né, que vai fazer então a leitura do posicionamento, né, ele vai capaz de traduzir aqui então os deslocamentos, né, linear como, né, circular, fazer a transformação disso, né, em impulsos elétricos, sei lá, de forma binária, e levar isso, né, processar isso em informações para que a máquina então atenda, né, aqueles requisitos ali de programação, e também trazer essa informação lá no display em termos de localização aí da sua ferramenta, né, em relação à sua peça. Outros aspectos aqui que você tem, então, você tem aqui um braço, né, para você ajustar aqui o preset das ferramentas, né. Então você faz a leitura aqui da distância de uma ferramenta das outras ferramentas,
Então ele depois você pode estar fazendo aqui com o começo da peça, então ele já faz então porque essa é uma operação muito delicada quando você está programando, você tem que encostar a ferramenta aqui, falar, ó, aqui então para o Z vale 0, encosta aqui para o X vale tanto, mas se você for usar 4 ou 5 ferramentas, tem que fazer isso para 5 ferramentas. Então com esse acessório aqui facilita muito. E esse outro acessório aqui também é para avaliar o desgaste aí da ferramenta, né? Aqui você tem então mais uma vez o alimentador de barra, o coletor de cavacos, né? Para você ter uma noção dele aqui, tá? Uma esteira, né? Para carregar esses cavacos. E aqui a questão do funcionamento, né? Vamos dizer, da parte eletrônica dele aqui. Então você teria a entrada de dados, você tem essa unidade de central de processamento, que seria aí a CPU, né? Microprocessador. Você tem um indicador de dados que está lá no painel. Você tem um sistema operacional interno aqui, né? É um pouquinho mais complicado, mas a entrada de dados aqui, essa linguagem é bem tranquila para a gente, né? Você tem dotado de uma memória, você tem um modo de saída, você tem os controladores, né? Você tem lá os atuadores, você tem os servomotores, os sensores, né? E em conjunto aqui, né, dá para formar aí a máquina CNC. E a parte, né, vamos dizer, 50% da programação aqui é a parte de sistema de coordenadas, né? Então hoje a gente vai estar vendo aqui para o torno, né, ou exceto aí o centro de torneamento, você vai trabalhar com 2 eixos só, né? Ao longo da peça, o comprimento da peça vai ter o eixo Z e o diâmetro o eixo X, tá? Isso aqui a gente vai tratar lá quando a gente for fazer a programação para a seleção aí de algumas ferramentas, tá? É outra coisa que é interessante aqui nesse momento. Não, vou falar disso aqui primeiro. Então aqui, se fosse um fresamento, você teria 3 eixos, né? Então você pode referenciar essa superfície como Z0, por exemplo, ou poderia colocar aqui a espessura. Só tomando cuidado que se aqui for Z0, tudo que vier para baixo então vai ser negativo para o Z. E tudo positivo para X e tudo positivo para Y, né? E tem que tomar cuidado o comprimento da sua fresa que você tem que considerar aqui, tá? Se você pegou, então você afasta um pouquinho, se pegou só a ponta dela, você desconta aí o diâmetro dela, tá? Então hoje, né, a gente vai só brincar um pouquinho aqui com as coordenadas da primeira atividade, para poder memorizar bem que quando a gente fala em X, a gente fala em diâmetro, tá? Então, vocês já fizeram aqui, né? Completaram aqui essa tabela, por exemplo, o B. Quanto que é o B aqui para X? Então, eu venho aqui, ó, quanto que é para X? É 30, tá? Então, significa que está no diâmetro 30. Para C, quanto que é o Z para C? É 30, tá positivo, porque eu considerei aqui esse ponto 0, tá certo? Quanto que é o E para Z? Vamos achar o E aqui. Para Z, menos 20, está para a esquerda, né? Suponha que aqui fosse a face da peça, todo o Z para cá seria, então, negativo, né? O F, também o Z seria negativo, cadê o F aqui? Menos 30. Aqui está pronto, né? E aqui, então, isso aqui eu já falei, né? Só para fazer uma comparação aí, né? Aqui poderia ser hidráulica pneumática e aqui do torno convencional, né? Com uma ferramenta específica para fazer o aperto. Outra coisa, você pode referenciar a sua peça, né? Colocar a origem atrás, né? No encosto da castanha, ou na face da peça. Então, aqui a maioria das nossas programações, nós iremos, né, adotar o referenciamento na face da peça. Aqui vai acontecer todo o Z, né, que tiver com a ferramenta aqui dentro da peça vai ser negativo. E nós temos também as coordenadas absolutas, né, e coordenada incremental. Então nós temos lá a coordenada absoluta, todo em relação àquele ponto que você referenciou. A incremental é sempre em relação ao último ponto que a ferramenta estava, né? E diga-se de passagem, aí a absoluta é bem mais tranquila, tá? Então lá no cabeçalho da programação você vai colocar, se você for trabalhar com incremental, tá? Você vai escrever lá, né? Vai colocar uma palavra que vai ser uma letra com com algarismo, né? E a gente vai ver isso logo logo, tá? Então aqui, por exemplo, ó, então você tem, foi adotado aqui na face da peça. Então eu vou considerar que a ferramenta vai encostar a ferramenta aqui no ponto
no ponto A 0, 0, ela vai para o ponto B, ponto C, ponto D, E, F, G e finalizou, né? É claro que isso aqui ela teria que ir desbastando aos poucos, né, para chegar nesse ponto, mas eu quero que você mostre essa ferramenta, né, colocando as coordenadas nesses pontos. Então, por exemplo, ponto B, eu vou só dar um ESC aqui, e aí eu consigo, eu vou dar um zoom aqui, aí eu consigo estar escrevendo aqui, ó, tá? Então, por exemplo, meu ponto B, o meu ponto B, o diâmetro dele aqui, então, é 15, então eu coloco 15 para ele. O meu Z ainda é 0, né? Porque ele não aprofundou nada. Agora sim, o meu ponto C, o diâmetro continua o mesmo, né? 15. Mas o meu ponto, o para Z, ele já entrou aqui 10, ó, então é menos 10. Menos 10 porque eu referenciei aqui. Se eu tivesse referenciado aqui, ó, seria 50 menos 10 daria 40, tá? Então não posso esquecer aqui do menos 10. Menos 10. O ponto D. O ponto D é interessante, né? Atentar aqui a um fato que é muito fácil, né, de dar um erro na questão de coordenadas, porque se está escrito aqui 2 vezes 45, se trata então de um diâmetro, de um triângulo que tem os dois lados iguais, que é 45 e 45 aqui. Tá? Então vai ser 2 para o diâmetro e 2 para o Z. Mas quando for 2 para o diâmetro, não, 2 para o raio, né? Quando for 2 para o raio aqui, ó, ele vai pegar 4 no diâmetro, né? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então esse ponto D, ele vai ser 40 menos 2 vezes o raio que você arrancou, que é 2. Então você sempre dobra aqui. Mas se não fosse 45, você teria que fazer aqui uma continha com o seu triângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ele vai ser, meu x, ele vai ser 40 menos 4, vai dar 36, tá certo? E o meu z ainda continua com menos 10. Só que agora o meu z para o ponto E, tá vendo? Que ele foi para cá, o quanto que ele foi para lá? Foi 2, já estava com 10, então vai ser menos 12. Coordenadas absolutas em relação a esse ponto. E o meu diâmetro também aumentou, né? Foi para 36 e agora vai para 40, certo? E agora, tá? Agora você faz o seu F e o G, tá? Por sua conta aí. Agora, nós vamos... o que vai mudar aqui? Aqui não vai mudar nada. Deixa eu ver se eu... Sim, agora eu vou fazer em relação a esse ponto de trás aqui, ó, tá? Então aqui o seu x não muda nada, tá? Se você quiser, você pode fazer todo o x aqui, não vai mudar nada. Então para o ponto B ele é 15, para o ponto C continua 15 também, para o ponto D ele continua, nós achamos que era 40 menos 4 é 36, para o ponto E é 40, para o ponto F ele é também 40, e para o ponto G, 60. Mas agora o eixo Z vai sofrer uma alteração, porque eu estou medindo a partir do encosto ali da placa, né? Então, o meu primeiro ponto A, olha aqui já não era 0, tá? Aí já era 50. Tá? Aqui está 50. Agora, o meu ponto B ainda continua com 50 para Z. Agora, e o ponto C? É 50 menos 10, já é 40. E o ponto D? O ponto D para Z continua o mesmo, né? Continua 40. Agora o ponto E não, o ponto E já tem mais 2, é 12. Então é 50, 50 menos 12, já vai dar 38, tá? E agora vocês, né, completam esses dois aí, fazer aí um treino. Agora uma outra coisa, né, que pode acontecer aqui é se eu trabalhar com coordenada absoluta. Deixa eu ver se o próximo é coordenada absoluta. Coordenada absoluta não, gente. Coordenada incremental. Então vamos ver aqui uma coordenada incremental. Incremental e a origem está aqui, nesse ponto aqui da frente, na verdade. Então eu estou trabalhando aqui com o ponto A, foi 0, 0. E agora no ponto B, o ponto B é 24 menos 3. Então vai dar 21 para o x, né? Mas isso seria absoluto. Mas como eu estou partindo do ponto A, não tem problema, vai dar 21 mesmo, tá? E o z continua 0.
Agora eu vou para o ponto C, né? E eu de 21 pulei para 24. Então, o ponto X meu seria 3 só. E para o ponto Z seria menos 1,5, porque eu passei de 0 e andei para lá. E a hora que eu chego no D, tá? Agora tem que fazer uma continha aqui, ó. Eu tenho 60 com... Não, na verdade aqui é 80, desculpa, 80. 80 para 40, então essa distância aqui seria 40. 40 menos 10, 30, tá? Então eu estaria em 30, é isso? Só que é 30 aqui, para Z, né? Seria 30, a diferença de 30 para 1,5. Então seria menos 28,5. Tá? 28,5. E quanto que foi no X? No X não mudou nada, foi 0, né? Tá? Agora no ponto E. No ponto E, ele saiu de 24 e foi para 50. Tá? Então vai ser 26 para X. E para Z? Ele andou 10, né? Ele andou 10 para Z, então é menos 10. Tá vendo? Que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Para você fazer com essas coordenadas aí incrementais. Em algumas situações aí bem específicas, talvez será necessário eu estar trabalhando. Mas por hora, né, nas nossas programações, a gente vai fazer uma opção de estar trabalhando aí com coordenadas absolutas. Gente, então a primeira aula fica por aqui. Na próxima aula a gente já começa a falar então da programação. Então até mais.